Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Estava meditando na palavra do Senhor e veio algo no meu coração. Eu queria compartilhar com todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Rosa Andrade. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, Deus abençoe. Está conosco. Aleluia. Maurício, meu cunhado. Paz do Senhor, filho. Glória a Jesus. Carlos Bacelar, paz do Senhor, presbítero Carlos. Congregação de Nova Abrantes, a paz do Senhor, amado. Deus é o nosso refúgio. Paz do Senhor, querido. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho tido algumas preocupações nesses dias, né? E a minha preocupação se dá não pelo que está acontecendo, por questão de saúde, não. De jeito nenhum. Porque eu sei que tudo está no controle do Senhor. A minha preocupação são com famílias, com pessoas. Família cristã, inclusive. A internet está sendo bombardeada, né? Todas as lives aí, bombardeada com pessoas que estão agindo, né, de forma a exaltar a política e questões partidárias e companhia. E o diabo é ardiloso. Ele mexe, eu vejo pessoas falando que atribuindo a culpa ao diabo, aquele negócio todo. Eu não estou aqui como advogado do diabo, mas minha preocupação é quando a gente se isenta da responsabilidade. E amém, Maurício, meu pastor. E a gente se isenta da responsabilidade, atribuindo todas as responsabilidades ao capeta, ao diabo, né? E a gente vê muito disso dentro da igreja também, em todos os lugares. Bom, coronavírus é coisa do diabo. O Brasil caiu no buraco, é coisa do diabo. E acaba nos isentando. A minha preocupação é, será que isso não é um mecanismo de defesa para que venhamos a nos isentar das nossas reais responsabilidades? Por exemplo, meu filho desvia, foi o diabo que desviou, né? Eu perdi o emprego, foi o diabo que tirou meu emprego, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso demonstra um mecanismo de defesa dentro de nós que nos leva a querer ser absolvido a qualquer custo e sempre procurar um culpado. Para isso eu quero meditar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 1, que é o princípio disso tudo aí. Diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. O verso 6 que é intrigante, queridos, né? Tânia Aparecida, olha só, verso 6, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, essa história a gente já conhece, você já conhece essa história. O que me chama a atenção é o seguinte, o diabo não está inovando nada, irmão. Satanás não inova nada, ele está sempre repetindo porque ele sabe, ele conhece a nossa tendência em fraquejar, em cair, em desobedecer a Deus. Ele sabe dos nossos desejos, das nossas paixões, ele nos conhece até melhor do que nós mesmos nos conhecemos. A Bíblia já diz que a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo. O que me chama a atenção? É claro que a serpente aqui, ela havia sido usada pelo diabo, só que ela já tinha uma tendência para isso. Por que o diabo não usou um leão? Por que o diabo não usou uma ovelha naquela época? Por que o diabo não usou aí, sei lá, um cachorro? Não, usou a serpente, por quê? Porque ela tinha característica, porque ela tinha a performance que ele queria para poder usar. Então o diabo não é tolo, não é besta. Ele usa a serpente por causa da característica dela, né? Veja que o verso 1 do capítulo 3 vai dizer que a serpente era a mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente lá, literalmente, o diabo teve que se incorporar. Ele entra na aparência e está lá, né? Mas por que usou a serpente nos outros animais? Por causa da tendência que ela tinha, porque ela era astuta, né? E aí tem pessoas que querem se isentar da responsabilidade. Tem gente, por exemplo, que tem tendência, né? Vamos dizer, tendência ao alcoolismo, tendência às drogas, tendência a tudo quanto é porcaria nessa vida. O diabo só vai potenciar aquilo que já está dentro. Então, quando alguém se joga para o lado criminoso, é porque já tem dentro dele uma tendência. E detalhe, irmãos, por mais que a gente não queira aceitar, queridos, olha só, por mais que a gente não queira aceitar, dentro de nós existe um monstro aí dentro, e que nos move para o erro. Eu sempre digo, e sempre faço essa pergunta na igreja e até no curso, eu digo sempre para as pessoas, sabe por que você faz, por que você erra muito? Você já contou? Você já fez uma autoavaliação da sua vida, num decurso de toda a sua vida, e você já percebeu que você erra mais do que você acerta? Você já se perguntou por que você faz isso? Porque a maioria dos erros que a gente comete, erros simples, né, não são premeditados. São erros involuntários que a gente não quer fazer e depois a gente se arrepende do que a gente está fazendo. Não sei se já aconteceu isso com você, né? Mas comigo já aconteceu. E aí, quando a gente acorda, a gente já cometeu o erro e não sabe mais o que fazer. Agora, por que isso existe? Paulo disse uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz, dentro de mim, ou nos meus membros, há uma lei que guerreia contra a lei do meu entendimento. E ele diz que lei é essa. Ele diz a lei do pecado e da morte. Então, sabe por que você erra tanto? E você não quer errar, mas você erra. Você comete erros até grotescos, que você, quando para, você diz, não é possível. Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter insinuado isso, não é? Porque dentro de nós, existe uma lei terrível, existe um monstro dentro de nós que nos leva a errar, a pecar e cometer tais erros. O diabo sabe que isso está dentro de nós, sabe que o ser adâmico, né, está dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo usa o apóstolo, e dizendo que é para que venhamos alimentar o nosso ser espiritual. Porque, na verdade, irmãos, é aquela velha história, né? Eu tenho um cão branco,
um cachorro mesmo, branco e um preto. E aí os dois da mesma raça, a mesma idade. E os dois se opõem, os dois brigam. Às vezes eu falo isso para os irmãos e alguns respondem, eu digo, tem um cão branco e um preto da mesma idade, todos da mesma raça, mesmo tamanho, mesmo peso. E aí eu pergunto assim, qual dos dois vencem, o preto ou o branco? Né? As pessoas, por, sei lá, não sei se é preconceito ou vai no automático mesmo, diz assim, o preto ganha. O outro não, quem ganha é o branco, porque ligam o preto com as trevas e o branco com a luz. E aí dizem, um diz que é branco, outro diz que é preto. Na verdade, o que ganha naquele dia é o que estiver melhor alimentado. Por isso é necessário, e Jesus sempre nos induziu a orar ao Pai, e estar sempre em oração, sempre em jejum, sempre em consagração. E aí a Bíblia ainda diz que porque o vosso adversário está à espreita, devemos nos cercar de todas as armaduras de Deus, né? Para que possamos apagar os dardos inflamados do diabo. Ele só lança um dardo, irmão. E às vezes a gente cai nessa arapuca do diabo. Então você vai perceber aqui que a serpente já era tendenciosa a fazer as coisas erradas, né? Ela já tinha a tendência. E aí Deus disse, não coma da árvore do jardim. Quando Eva, ela se aproxima, ela se aproxima já, né, de forma voluntária. Deliberadamente ela vai até a árvore e ela, pelo texto, o texto mostra que ela já desejava aquele fruto há muito tempo, meu irmão. Né? Há muito tempo ela olha para aquela árvore desejando fruto. O que Satanás está fazendo aí? Satanás está potencializando aquilo que já estava dentro dela. Percebe? E aí ela vai lá e faz o quê? Satanás diz assim, aí ela diz o que Deus havia dito. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Ela tinha sido advertida? Tinha. Ela sabia que aquilo era errado? Sabia, irmão. Ela sabia. Mas mesmo assim, a natureza humana dela falou bem mais alto. E quero dizer para você que nós estamos tratando de uma mulher que foi o princípio de todas as outras mulheres, né? Porque hoje a gente tem aquela desculpa de dizer assim, não, é porque eu vim de Adão, hoje eu sou descendente de Adão, porque Adão pecou, entrou o pecado no mundo a todos os homens. Mas a consciência nossa não saiu, nós não perdemos a consciência, né? O raciocínio, né? Bem pelo contrário, hoje temos a experiência deles para contar e ela nem tinha. Então ela deliberadamente ela vai lá e toma do fruto, né? O diabo, a única coisa que fez foi distorcer aquilo que Deus disse, mas distorcer uma coisa que você sabe, é muito mais fácil para você resolver o problema, é ou não é? Então assim, se você sabe que aquilo está errado, mesmo que alguém diga para você que é certo, né? Porque hoje em dia está terrível, aquilo que é certo está virando errado, e aquilo que é errado está virando certo, né? Hoje está uma inversão de valores terrível, né? Se a menina é jovem e ela é virgem aos 16 anos, essa menina é tosca, essa menina é quadrada, é atravessada, né? É Jurássico, tempo de dinossauro, e ela é criticada, perseguida, humilhada, né? Menosprezada, e quando um jovem sabe disso, ele também não se interessa, porque acha ela retrógrada, né? Então existe uma inversão de valores muito grande. A única coisa que o diabo faz é lança através das mídias, através da rede social, né? Hoje, graças a Deus, esses últimos tempos, tem se usado muito a rede social para falar a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus. Mas detalhe, irmãos, a menina perde a virgindade porque é o diabo que induz? Não, ela sabe que isso é errado, né? A palavra de Deus diz que a lei já está dentro de nós, ela foi plantada dentro de nós, a lei foi plantada dentro de nós. Eu fico me perguntando como é que um índio, né, lá na mata, lá na Amazônia, lá sei lá onde, na África, que nunca teve esse convívio sociológico, esse entendimento sociológico que nós temos, mas ele sabe que ele não pode matar o companheiro, né? Há uma proibição, há uma lei lá dentro. Aqui, na verdade, a lei já está plantada dentro de nós. Então, Eva, ela deliberadamente, ela peca porque ela quer.
né? Ela erra porque ela quer, ela desobedece porque ela quer. Ela pega o fruto e aí, assim, porque Satanás só faz induzir ela aquilo que ela já está querendo. O texto diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Ou seja, era tudo que ela queria? Sim, era. Ela queria tomar da árvore, né? Porque de todas as árvores que ela poderia comer, todas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecer o bem e o mal, o avançar no conhecimento e além daquilo que eu já tenho, nos instiga a ir mais à frente. E o pior de tudo não é nada, é porque quando a gente tem um propósito no coração, um objetivo, não tem quem impeça da gente não fazer. A gente quer a todo custo, né? Pegar o que a gente quer, buscar o que a gente quer. Por isso que existem muitas coisas terríveis por aí afora, né? Guerra pelo poder, guerra pelo mais. Eu sempre quero mais, eu sempre quero mais. Você tem um carro, vamos supor, um carro popular, você quer um carro melhor, e já tem esse carro melhor, você vai buscar outro carro. A tendência, a sede humana é sempre mais, mais e mais e mais. Isso é uma preocupação muito grande, né? Olha só, eu aprendo algumas coisas com esse texto. No verso 1, né? Eu aprendo que essa aqui foi a primeira arma do diabo. Qual foi a primeira arma do diabo? Conhecer-nos, saber, né, qual é a nossa tendência. Então, a primeira arma do diabo foi seduzir a mulher naquilo que ela já estava desejando, né? Ele só estava mesmo, como eu posso dizer, levantando a moral da mulher para que depois ele derrubasse a mulher moral em tudo. Quando você vai ver, né, quando ela come, no verso 3, né, nasce aí um princípio, né? Que princípio é esse? Nunca troque uma verdade antiga que você já tem, né, acerca de Deus, aquilo que foi plantado no teu coração, por uma novidade. Tem gente derrubando os velhos marcos. Desculpa, eu sou Assembleia de Deus, eu sou assembleano ferrenho, né? Eu sou assembleano de pé roxo, mas eu sou cristão de todo o corpo roxo. Eu sou assembleano de pé roxo, me orgulho de ser assembleano, me orgulho de ser da Assembleia de Deus, uma igreja firme, firmada, que prega o Evangelho, né? Eu tenho orgulho disso. Mas eu tenho muito mais orgulho de conhecer a Cristo e a sua palavra. Porque um dia que quando a Assembleia de Deus sucumbir, eu estarei de pé. Porque eu fui forjado na palavra. E tem muita gente que vai descer. Então qual é o princípio que Satanás fez? Fez com que ela trocasse uma verdade que ela já sabia, que Deus já havia falado. Ela troca essa verdade em uma verdade nova. Qual é a verdade nova? Satanás coloca uma dúvida dizendo: não, Deus sabe que você comer, você vai ficar igual a ele. Busca pelo poder. E ela trocou a primeira verdade por uma que apreciava o coração dela. Amém, irmãos? Temos que ter muito cuidado com os ardios do diabo. Mas detalhe, Satanás só induziu, Satanás só aconselhou, só distorceu o que ela já sabia. Mas quem pegou o fruto, porque Satanás não enfiou o fruto na boca de Eva, né? Não foi. Olha o que acontece no verso de número 5. Nasce um outro princípio para mim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só que coisa. Não duvide de quem é ou de quem cria algo, ou seja, como posso dizer, algo firmado, algo que já foi estabelecido, que formou as tuas estruturas, por algo que atrai dúvida, por algo que você não tem conhecimento. Amém? Outra coisa que você tem que colocar no teu coração: nem o diabo duvida da verdade e da seriedade de Deus e de quem é Deus. Se o próprio diabo, ele não duvida
de quem é Deus, ele sabe quem é Deus. E nós vemos isso quando Jesus ele atraca na região de Decápolis, quando no evento dos endemoniados lá de Gandara. A Bíblia diz que quando eles estão indo em direção a Decápolis, vem uma grande tempestade, vento bate forte, os discípulos se desesperam, e a Bíblia nos conta que os discípulos, no final de tudo, que vê Jesus fazendo um milagre, pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O discípulo já estava há tanto tempo com Jesus, viu alguns milagres com Jesus e não conhecia Jesus. Quando o barco atraca em Decápolis, olha o que acontece. Os endemoniados vêm, né? Um autor conta que é um, o outro conta que é dois, isso não interessa, mas os capetos, os demônios vêm, prostra-se diante do Senhor e diz assim: já vieste nos atormentar, Jesus, filho do Deus vivo. Ou seja, o demônio conhece muito mais Deus do que a maioria dos crentes, né, que tem 20, 30 anos de evangelho, ou então que aceitou Jesus, tem aí seu um ano que aceitou Jesus. Então o diabo conhece muito mais, né? O diabo sabe, conhece o Criador dele. Deus o criou, irmão. Ele se desviou, mas Deus criou, né? Então ele sabe, ele conhece Deus muito mais do que a maioria dos crentes conhece o Senhor, e não duvida dele. O diabo não duvida, o diabo sabe que ele está sentenciado e que não há mais saída para ele. Só que percebe o verso 6? Diz que viu uma mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e desejável. Aqui nasceu um princípio interessante. Eu quero que você grave isso, né? Eu quero que você compartilhe isso. 3 ardios do diabo. Um plano que o diabo elaborou, eu acredito, que não foi aqui na terra. Um plano que ele elaborou, que vem funcionando de século em século, de geração em geração, e as pessoas estão desapercebidas. O que o diabo fez aqui? Em primeiro lugar, o plano do diabo colocou e plantou no coração humano 3 coisas. O primeiro, ver. Você nunca deseja aquilo que você nunca viu, não é? Por exemplo, você deseja o céu, você nunca viu o céu, mas você viu o reino do céu presente aqui na terra, forma corpórea. Cristo era o reino, aí vem o reino do céu. Você viu os milagres, as bênçãos, a alegria, a transformação, pessoas que sofriam, deixou de sofrer, não é? Você vê o reino de Deus por exposição bíblica e enche o teu coração. Então o primeiro ardil que o diabo fez lá no céu ainda foi ver. Ele viu o trono de Deus, viu a glória de Deus. Depois ele induziu outros anjos também a verem tudo isso, e ele fez o quê? Fez com que isso crescesse no coração. Então o primeiro ardil do diabo é ver. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos, né? Por quê? Porque vai gerar a outra etapa do plano do diabo, do plano dele. Amém? Lembre que eu disse no princípio desse vídeo que nem sempre a culpa é do diabo, não, né? Ele elaborou o plano, entregou, jogou para você, e você que faz, ok? Então olha só, o ardil dele é em primeiro lugar, ele faz com que você veja. E não foi isso que ele fez com Jesus quando estava no deserto? Ele pegou a pedra e aí fez com que Jesus olhasse para a pedra, e no coração de Jesus imaginasse, ele induziu Jesus a imaginar que aquelas pedras poderiam se tornar pão. E ele disse: tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Então ele primeiro vai apontar, primeiro viu. Eva primeiro viu. Então a pergunta é: quantas vezes Eva deve ter visto aquele fruto? Às vezes você vê uma coisa que você sabe que está errada, mas você continua vendo. Eu me lembro que na época da minha mocidade, os meus pastores, os meus líderes, uma irmã dirigente de geração, ela disse uma coisa para mim: olha, cuidado com o pecado. Se você olhar para uma moça, você tira logo os olhos dela, né? Se olhar a segunda vez é pecado. Depois eu melhorei esse argumento na minha vida. Eu posso pecar olhando, pela primeira olhada eu posso pecar, como eu posso não pecar, né? Olhando, mantendo os olhos fitos. O problema é o seguinte: é como você olha.
Porque Eva passa a primeira vez, e não passa sozinha, desculpa, eu estou falando de Eva, mas me perdoa, mas o casalzinho abençoado lá do jardim, que recebeu tudo, teve tudo, todas as árvores, só tinha uma coisa só que não era para ele pegar. E eles pegaram. Em primeiro lugar, o diabo lançou o desejo de olhar. Eles já olharam, eles viram, a árvore está lá. Você percebe que o diabo não chegou, não pegou Eva e levou ela lá para ver, não pegou Adão e levou para ver. O diabo estava lá no lugar certinho, onde ela estava já olhando. Então, o que é que o diabo está fazendo? O potencial que ele tem sobre a sua vida é naquilo que você faz, naquilo que já está no teu coração. Então, o que foi que ele fez? Eva, provavelmente, minha irmã, meu irmão, ela já estava olhando aquilo há muito tempo. E Deus disse que não era nem para ela tocar, né? Deus também não disse para ela não olhar. Mas se você sabe que aquilo é errado, você vai olhar por quê? Para quê? Para desejar o teu coração? Então foi o que ela fez. O primeiro erro de Eva foi olhar. O segundo, também induzido por Satanás, foi fazer o quê? Foi potencializar aquilo que estava no coração dela. Que ela queria só olhar? Não, ela queria comer daquele fruto. Ela queria comer daquela árvore. Tinha árvore do conhecimento, da vida do lado e perto, né? Nada. Tinha todas as árvores do jardim, mas ela desejou. Sabe o que acontece? Nós somos tendenciosos a querer aquilo que nós não temos. Foi aquilo que eu disse a respeito do carro. Você recebe um carro bom, novo, um carro top de linha, mas aparece outra pessoa com outro carro mais top do que o teu, você quer abandonar o teu carro e comprar outro carro top. Você estava bom até isso acontecer. Não é assim que acontece com as traições? Tem uma ótima esposa, uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma excelente esposa, né? Num convívio matrimonial, mas aparece aí, sei lá, uma mulher aí, sei lá de onde, não tem nem isso tudo, essa beleza, mas você viu outra e você quer outra. E é por isso que acontece a maioria das traições. Por quê? Por substituição. Você já tem tudo em casa e vai buscar a outra na rua. Isso é o ardil do capeta. O diabo sabia que Eva desejava aquela árvore, desejava aquele fruto. Por quê? Porque imagina, Satanás está de olho nela o tempo todo. Satanás está de olho nela o tempo todo, vendo a vida dela, vendo o que ela olha, vendo o que ela deseja. E aí, pelo que ela olha, de tanto ela olhar, o diabo sabe, não, ela deseja. O diabo não consegue ler a tua mente, querido, não consegue. Não, ele não consegue chegar à tua alma, ele não consegue. Ele lança dardo, lança seta, e por indução, ele faz com que você revele quem você é. Né? Minha mãe dizia um ditado que é interessante: me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Por quê? Porque se eu ando com pessoas que não prestam, eu também não presto. Minha mãe sempre dizia isso para mim, e por isso que eu cheguei até aqui, por causa dos conselhos da minha mãe. Detalhe, Eva viu, e por ela ver, o diabo ver que ela estava vendo demais, o diabo deduziu, ela deseja, ela quer. E aí o que foi que ele fez? Ele distorceu a palavra de Deus, colocou no coração dela, e ela simplesmente aceitou de bom grado, filho. Né? Ela foi lá, pegou. E a Bíblia diz que ela tomou. Pecado é a desgraça da raça humana. Pecado é pior do que o coronavírus, pior do que H1N1, é pior do que o cólera, ebola. Não tem peste, praga pior do que o pecado, né? E esse pecado que está plantado aí dentro do teu coração. E se você não dominar isso, vai fazer que nem Caim. Lembra? Deus disse para Caim: domina isso, porque senão você vai ser devorado pelo que está aí dentro de você. Domine o teu pecado para que você não seja devorado por ele. E é isso que nós temos que fazer todos os dias, irmãos. E é por isso que nós temos que estar na igreja, é por isso que temos que estar em oração, é por isso que temos que estar em jejum, consagração, né? É por causa disso, é por isso que temos que examinar a Escritura todos os dias. E aí o diabo lança o segundo dardo em Eva, né? Ele vai lá e seduz Eva naquilo que ela deseja. Ela já estava pendendo para isso. Aí, terceira arma do diabo, que ele já plantou e nós estamos fazendo isso no decorrer da nossa vida. Diz o seguinte: Eva vê, Eva deseja, e agora ele vai induzir, agora ferrenhamente induzir, porque, olha só, o texto bíblico diz que viu Eva, aquela árvore, e diz assim: e árvore que ela desejava, fruto desejável. Olha lá o texto, vamos lá? Verso de número 1,
Verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. E aí ele vai mais, ele diz assim, verso 5, diz assim: porque Deus sabe que não tinha que comer, isso é o ardil do capeta, né? E o verso 6 diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Viu aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Ou seja, irmão, vem cá. É a primeira vez, é a primeira experiência que eles estão tendo com aquela árvore? Eu não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque a árvore já estava lá há muito tempo, o casal já vivia lá, e aí ela olha, ela deseja. E em terceiro lugar, o verso 6 diz assim: e tomou do fruto. Qual é a arma, pastor, que o diabo está usando, sempre usou ontem, usa hoje e vai usar sempre, porque essa é a maior fraqueza humana. Essa é a nossa maior fraqueza. O diabo sabe que quando a gente olhar, consequentemente nós vamos desejar. E o problema é quando nós tomamos. Deixa eu falar um negócio. Você pode até ver, se livrar de desejar, mas mesmo se você desejar, a única coisa que você não pode fazer é tomar. Se você conseguir não olhar, se você conseguir não desejar, você não vai tomar. Mas a probabilidade de você cair é maior quando você olha, quando você deseja, porque no dia que você olhar, você vai desejar, e quando desejar, você vai ser muito mais influenciado a tomar. Porque se ela olhasse, se ela desejasse e ela não tomasse, estava tudo certo. O cara é casado, vai na rua comprar, sei lá, uma caixa de fósforo. Ele vê uma mulher na rua, até aí tudo bem, não constitui adultério. Mas a Bíblia diz que quando nós olhamos e desejamos, no nosso coração já praticamos o adultério. Você entende isso? Então, deixa eu dizer um negócio. Tem situações que você vai conseguir olhar, vai conseguir desejar, e se você não tomar, você também não peca. Amém? Porque a Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. E tem muita gente olhando o que não deve olhar. Tem muita gente vendo o que não deve ver. E o Espírito Santo está lá dentro e diz assim: rapaz, sai daí, cai fora daí. Tem muita gente desejando aquilo que não é para desejar. E consequentemente, se está desejando, aí é o gatilho. Eu disse numa mensagem passada que o diabo só arma a arapuca, deixa o gatilho lá para que a gente mesmo possa acionar o gatilho. A única coisa que o diabo faz é pegar uma arma cheia até o topo de bala e deixar na sua mão, mas quem puxa o gatilho é você, meu irmão. Você pode até olhar, você pode até desejar, mas quem vai praticar é você que vai lá. O diabo não segura na tua mão, não puxa você pelo pescoço, nada. A única coisa que ele vai fazer é seduzir você para fazer isso, né? Você tem escolha. Porque se não fosse assim, todos nós seríamos inocentes. Por quê? Porque o culpado é o único, é o capeta. É o que todo mundo anda dizendo. Não, foi o diabo, pastor. Não, o diabo, eu não queria, o diabo que me forçou a fazer. O diabo força ninguém. O diabo seduz as pessoas. As responsabilidades é nossa. Porque se não fosse assim, para que tribunal de Cristo, irmã? Para que tribunal de Cristo, meu irmão? Para quê? Não existe. Tribunal de Cristo não é para o diabo, não. O tribunal de Cristo é para crente, para julgar as nossas obras, aquilo que nós fizemos. Para que o grande trono branco, então? O grande trono branco não é para o capeta, não é para o diabo, não. O grande trono branco é para mim, é para você. Por causa das decisões que nós tomamos. E Deus não vai responsabilizar o diabo pela decisão que nós tomamos, não. Deus não vai, né? A Bíblia diz: a alma que pecar é esta que vai morrer. Por que Deus não atribui ao diabo?
Dá uma lida em Mateus, no Evangelho de Mateus. Dá uma lida lá. Você vê Jesus passando para o diabo essa responsabilidade humana? Nossa, nenhuma. Não. Jesus sempre está dizendo que é para a gente vencer o maligno. Jesus já está sempre dizendo que é para vencer a nós mesmos, né? Abrir mão dos nossos desejos, das nossas ambições desenfreadas, para que venhamos a mortificar nossa carne, né? No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, né? Eu venci. Jesus foi tentado pelo diabo, mas não atribuiu nada ao diabo. Jesus não foi pregar o diabo, as pessoas pregam mais o diabo do que outra coisa. Aí você tem que assumir a sua responsabilidade, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Se eu adulterei, o responsável sou eu, né? Se eu roubei, o responsável sou eu por ter roubado. Se eu matei, o responsável sou eu. Não é bem por aí, não. É muito difícil, né? Ah, pastor, e possessão? Possessão é outro detalhe, né? Mas a maioria das pessoas não é possessão, não. O diabo nem precisa fazer isso, porque somos tendenciosos a errar. Vigia, é isso que está dizendo. Marcos, se não falha a memória, ele diz lá, vigiai, orai e vigiai, né? Percebe? A gente diz assim, orai e vigiar, mas quando Marcos escreve, Marcos diz assim, orai, vigiai, vigiai, orai e vigiai. Ou seja, por que vigiar? Vigiar antes e vigiar depois? É porque você tem que vigiar do começo até o fim. A gente tem que vigiar, né? Dá aquela vontade mesmo de chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca, meu irmão, e sair adoidado por aí. Ei, mas a gente não faz isso por quê? Porque nós somos crentes, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você é crente, minha irmã, você é crente, meu irmão. A vontade vem, mas resiste, né? A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem gente que fica dando lugar para o capeta, né? Se você sabe que ali é um precipício, você vai fazer o que lá? Isso aí é tentar a Deus. E a Bíblia diz que no verso 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Estavam cobertos da glória de Deus, os olhos eram santos, não havia nem iniquidade, não havia pecado, não havia nada disso, né? Eles estavam em paz naquilo que tinha, sabe? Aquele momento que você está sossegado na tua casa, numa boa, aí chega aquele abençoado, aquela abençoada, e vai dizer que Joaquina falou mal de você? Isso aconteceu com a minha vida uma vez, eu acabei. Aí olha o que Deus fez. Um irmão veio inocentemente, isso para tirar a minha paz, inocentemente o irmão, e aí ele falou assim, irmão Nestor, eu estou aqui abatido. Eram 6:30 da manhã, eu estava já de saída para o trabalho. O irmão fez assim de você, foi por isso que tem essa perseguição no seu trabalho, porque foi um irmão lá da igreja que fez isso, e foi meu melhor amigo que ele falou. E aí meu semblante caiu na mesma hora, eu sentei porque eu nunca esperava. Deixa eu dizer, irmão, às vezes não é nem o diabo, às vezes Deus nos submete em situações para testar a nossa fé. Eu te tentei, eu te provei, eu te fiz passar fome para saber o que se passa no teu coração. E aí meu semblante caiu. Quando o irmão saiu, eu voltei para o quarto e fui orar a Deus. Quando eu vou saindo já no portão, uma irmã, né? Eu quero até mandar um abraço para a esposa do irmão Luiz Carlos Gago. A irmã Marli, ela desce na ladeira e desce numa velocidade terrível. E aí não dá tempo ela me dar, né, a paz. E eu ouvi nitidamente ela gritar assim, irmão Nestor, tenha paz com Deus e com teu irmão. E desceu. Aí isso me trouxe um refrigério na alma. Acabou aquele negócio do meu coração. E eu tratei o meu irmão do mesmo jeito que antes. E isso só ficou na minha memória por causa do exemplo do que Deus fez. Aí, passados uns dias, eu procurei a irmã Marli e disse, Pai do Senhor, minha irmã, a irmã lembra que há uns 2 a 3 dias atrás você passou pela frente da minha casa e falou um negócio para mim? Ela, não, eu passei na frente da sua casa, mas não falei nada para você. E eu disse, a senhora falou, irmã? E ela disse para mim, não falei. Eu disse, o que foi que a senhora falou naquele dia? E ela disse para mim assim, não, eu desci e gritei, a paz do Senhor, irmã Nestor, paz do Senhor. Eu disse, não, a senhora não falou isso. Ela disse, falei. Sabe o que era? Através da paz do Senhor, o Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido, tenha paz com teu irmão.
Sabe aquele dia que você está tranquila, está com Deus, você está tranquilo com Deus, aí chega uma informação igual a essa, e você se desespera, e você quer matar, quer morder, quer espernear, né? Quer dobrar o joelho e dizer, mata ele, Jesus, oh, o Senhor sabe, eu sou tua serva, aquele negócio todo. Isso não convém a cristão. A Bíblia diz, amar aqueles que vos maldizem, né? Amar aqueles que vos perseguem. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho da paz. Esse é o evangelho que Jesus morreu para nos deixar. Amém, irmão? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Cuidado com esse ardil do diabo. Cuidado, porque não haverá absolvição. Não. Você não será absolvido pelo que você faz. Não fica atribuindo ao diabo aquilo que é responsabilidade sua, né? Eu não posso atribuir ao diabo aquilo que é responsabilidade minha. Ele já é caído, é um derrotado, acabado, como todo pentecostal diz, né? Ele é um derrotado, não sei porque está vencendo tanto crente. Ele é um acabado, derrubado, não sei porque está derrubando tanto crente, né? Tem outros aí que dizem, é o cabeça chata, amassada, e por que está derrubando muito crente, está levando muito crente ao adultério, à prostituição, a tanta porcaria, né? A ser seduzido pelas riquezas, por buscar apenas bens materiais, e eu não sei por quê. E ele já é um derrotado, e tem muita gente em pior situação do que ele, porque se ele está fazendo muito isso com gente, então ele não é tão derrotado assim. Tenha muito cuidado, tenha muito cuidado pelo que você anda fazendo e falando, porque não haverá desculpa diante de Deus. Todas as coisas vão estar visíveis naquele grande dia. Amém? Não há nada escondido que não seja revelado. Então fica firme, né? Se você cometeu um erro, assuma a responsabilidade, faz que nem Davi, né? Davi, quando pecou, ele diz assim, contra ti somente pequei. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E depois ele diz assim, conforme a tua infinita graça e misericórdia, né? Davi sabia. Depois ele mesmo disse assim, olha, em pecado fui formado, e em iniquidade me gerou a minha mãe. Davi está dizendo, eu nasci tendencioso ao pecado, mas ele admitiu que ele havia pecado, né? Depois ele admitiu. É óbvio que Deus teve que usar Natan para ir lá passar na cara dele, porque ele estava escondendo aquele negócio, mas eu creio que Deus o tempo todo estava falando. Então o Espírito Santo está dentro de você, filha, né? O Espírito Santo está dentro de você, filho, para mostrar você e revelar as armadilhas do capeta, do diabo, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, para que quando as pessoas olharem para você, vejam a glória de Cristo. Seja crente responsável. Não importa se as pessoas estão dizendo que você é uma crente carola, crente ultrapassada, não importa, né? Não importa, você tem responsabilidade com esse mundo, você tem responsabilidade, porque você é luzeiro, você é luz, meu irmão, você é luz, minha irmã, você tem que dar exemplo, sim, né? Você tem responsabilidade nessa terra. Eu não tenho, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Não é com o homem, sim, né? O seu negócio é com o homem e com Deus, você é responsável pelos homens, ok? Amém? Glória a Deus, senão Jesus não dizia para a gente dar bom testemunho não, tá bom? Então assim, nós temos responsabilidade com esse mundo, pois somos luz, e se nós não iluminarmos esse mundo, nós vamos responder diante de Deus. Nós somos sal dessa terra, e olha o que a Bíblia diz, se você é sal e você não salga, você não presta a não ser para ser pisado. Por isso que tem muita gente sendo pisada e não sabe. E olha o que Jesus está falando, não é para essa época não, né? É para lá o grande dia, ok? Amém, amada? Então assim, reflita a luz, reflita a glória de Cristo, reflita o semblante de Cristo em você. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo, amém? Se pedir para andar uma milha, não se importa não, ande duas. Amém? Se pedir a tua túnica, também dê a capa. Se bater na face direita, dê a esquerda. É isso que Jesus tem nos ensinado. Você é luz. Não se mistura com toda essa porcaria que tem por aí, não, né? Politicagem e tantas outras coisas que tem assim, não se mistura, não. Você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. E Deus vai te guardar. Não tenha medo, siga em frente e seja abençoado pelo Senhor, porque a nossa recompensa, glória a Deus. Eu me lembro de Paulo. Não sei, mas eu conheço um homem. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas chegou num determinado lugar. Viu e ouviu coisas inefáveis. De que a ele, diz ele,
não era autorizado a nos contar. Mas a empolgação de Paulo a escrever esse texto me faz entender que não tem nada nessa terra, nada e nem ninguém que valha tanto, minha irmã, meu irmão, meu querido, não sei nem se você é evangélico, mas louvado seja o nome do Senhor, que esse evangelho do reino, o evangelho de reino, de Deus, chegue ao teu coração e te abençoe, e você possa estar com o coração ligado ao céu. Eu desejo tanto ir para o céu. Porque tudo isso vai acabar. Não desista, não. Não se preocupa. Paulo também falou algo maravilhoso. Olha que eu estou feliz com Cristo. Aqui não tem coronavírus. Graças a Deus, não. A minha família está bem. Mas Paulo falou uma coisa que é maravilhosa. Ele disse, essa leve e momentânea tribulação não podem comparar o peso da glória. Não pode. Que nos espera. Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem espada, nem criatura alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Persevere, seja crente. As pessoas perguntam, pastor, como é que você está? Eu digo, esperando Jesus voltar para ir embora dessa terra. Aqui é bom, mas o céu é bem melhor. Não perca a sua salvação por nada. Não jogue fora aquilo que Cristo, com tanto sacrifício e derramamento de sangue, fez por você. Amém? Deus te abençoe. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero orar, Senhor, nesta hora. E quero pedir, Senhor, meu Deus, já que a gente está fazendo um culto online mesmo, Deus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão agora online e aquelas que estarão também offline. Peço, Senhor, ajude-as. Eu não sei o contexto que ela se encontra agora, Senhor. Não sei, Senhor. E não sei como que está o coração desta pessoa agora. Mas eu quero, Senhor, pedir que o Senhor a alcance, meu Deus, em nome de Jesus. Pedir ao Senhor também que abençoe o nosso Brasil. Abençoe a nossa nação. Abençoe, Senhor, meu Deus, para que possam compreender o teu trabalhar, compreender o Senhor e te conhecer como Deus único e verdadeiro. E a minha irmã ou meu irmão que está passando por algum tipo de aflição, Senhor, resolve, se faz presente, Senhor. E se não for para resolver agora, Senhor, então mostra para ela, Senhor, meu Deus, que é o Senhor que está fazendo, porque o melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, graça e paz.